E vamos a mais uma entrevista às 10 horas e 54 minutos aqui no Jornal da Rede Alesp. A Rússia foi o primeiro país no mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19, a Sputnik, no mês de agosto. A aprovação aconteceu antes do início dos testes em larga escala, que começaram em setembro, e a vacinação já acontece por lá desde o início de dezembro. E quem já recebeu a dose, que segundo as autoridades russas tem mais de 90% de eficácia, é o jornalista brasileiro que vive na Rússia, Fábio Aleixo. Bem-vindo, Fábio, já está aí com a gente. Qual foi a sensação de receber uma dose de vacina assim tão especial? Conta pra gente. Vamos ver se o Fábio já ainda nos acompanha. Vamos ver como é que está a internet na Rússia, né? Porque parece que a nossa aqui tá boa. Voltou. Tudo bem, Fábio? Nos acompanha, nos ouve? Bom dia, Jeremias. Bom dia. Tive um pequenininho problema aqui, já estou ouvindo perfeitamente vocês. A internet na Rússia aí é boa? Como é que é? Não é boa, excelente. Eu estava só mudando uma configuração rapidinho aqui no celular, mas agora está tudo certo já. Foi só um ajuste aqui de última hora, coisas do ao vivo, né? Mas tá perfeito. Tá ótimo. Fábio, conta pra gente, você foi vacinado que dia? Qual foi a sensação? Você teve alguma... como é que foi? Conta pra gente. Não, bom dia. Realmente, eu fui vacinado, vai fazer amanhã completa uma semana, no último dia 13 de janeiro eu fui vacinado. Recebi a primeira das 2 doses da Sputnik V, é uma vacina de 2 doses, como praticamente que todas aí no mundo. Aí dentro de 21 dias eu recebo a segunda dose, e aí ao fim de 42 dias, que é o processo 21 da primeira mais 21 da segunda, que os cientistas, os médicos aqui dizem que você pode se considerar totalmente imunizado. Claro, o processo de produção de anticorpos já começa desde do recebimento da primeira dose, é potencializado com a segunda, mas para você estar imunizado totalmente, eles dizem que é 42 dias. Após receber a primeira dose, eu tive os sintomas normais que são indicados, as reações normais que são indicadas pelos médicos, que já eram alertadas desde o início, desde o primeiro momento que eu fiz a vacinação, que poderia ocorrer. Eu tive febre e nas primeiras 13, 14 horas depois que eu tomei a vacina, uma febre bem alta até, de 38 graus e meio, e pouquinho de dor de cabeça. Aí fiz o que foi recomendado pelos médicos, que era tomar um paracetamol 500 miligramas, que era o que eles recomendavam, e após esse período, não sei, assim, tipo 24 horas depois, podemos dizer, do início desses sintomas leves que eu tive, 36 horas mais ou menos após a vacinação, já estava zerado 100%, já não sentia nenhum tipo de dor na cabeça, nem nada, nem desconforto no corpo, nem dor no braço, zero. Tava zerado, assim, 36 horas depois do recebimento da primeira dose. Isso Desculpa, Lênia, só mais uma questãozinha rápida. Isso foi o que você percebeu, mas em geral, de notícias que você tem da população, está sendo bem recepcionado. E eu queria também saber sobre os idosos, se a reação nos mais jovens e nos idosos também está sendo analisada. Então, eu tenho outros conhecidos, amigos, que inclusive tinham participado da fase número 3 de testes aqui mesmo na Rússia. Muitos relataram os mesmos sintomas que eu, dor de cabeça, dor no corpo, febre. Outras pessoas não tiveram nada, né? Não passaram só com algum pouquinho de dor no braço, no local da aplicação. E os idosos também tem variado muito de organismo para organismo, né? Vale lembrar que no primeiro momento a vacinação aqui não tinha começado para idosos, pois ainda estavam verificando os detalhes da fase 3, as reações que podiam apresentar em idosos a vacina, para ela ser segura também para idosos, mas no momento está liberado para pessoas de qualquer idade, né? Maior de 18 anos, pode fazer a vacinação, mas tem variado muito de organismo para organismo, de pessoa para pessoa, essas reações. Gente que não tem nada, tem gente que sente um pouco mais leve, um pouco mais forte. Eu posso dizer que no meu caso foi moderado, não foi nem muito e nem pouco, né? Moderado, ali na média do que as pessoas têm relatado. Entendi. Oi, Fábio, quem fala é a Lília. Mais uma vez a gente agradece a participação aqui no jornal, trazendo informações bastante importantes. Ô, Fábio, a gente sabe hoje que a Rússia é um país que tem quase 145 milhões de habitantes. Conta pra gente desde quando começou a vacinação,
qual é o plano hoje aí da Rússia para vacinar as pessoas e se também tem aquela parte de pessoas que estão se resistindo e não estão se vacinando? Bom, primeiro para começar que aqui não existe esse movimento anti-vacina, não tem passeata, não tem essa campanha na internet anti-vacina que muitas vezes a gente vê no Brasil, né? A gente já viu várias vezes, inclusive, passeatas, manifestações anti-vacinas no Brasil. Isso aqui não tem. A Rússia começou a vacinar de forma geral sua população no comecinho de dezembro, num primeiro momento pessoal sanitário, forças de segurança, e aí a cada semana, a cada 2 semanas, eles iam ampliando o leque de pessoas que podiam receber a vacina russa, né, a Sputnik V. Então, aí depois aumentou para profissionais de imprensa, profissionais da área esportiva, profissionais que trabalham em restaurantes. Foi aumentando pouco a pouco e desde ontem, liberou para todo mundo. Então, agora qualquer pessoa nem precisa fazer nenhum tipo de agendamento nem nada. Antes desse período, pelo menos aqui em Moscou, tinha que fazer agendamento no site da clínica, no site do governo. Aí eles te diziam qual policlínica, qual hospital, qual horário ia. Mas agora, ontem, eles abriram, além das policlínicas e tudo mais, colocaram alguns postos de vacinações em shopping centers, em mercados populares da cidade. Então, é só a pessoa ir, entra na fila, não precisa fazer nenhum agendamento normal, só espera um momento na fila e já faz a vacinação. E o objetivo aqui do governo é que até o começo do outono do hemisfério norte, que seria mais ou menos setembro, outubro, 60% da população russa esteja vacinada contra o coronavírus. E além da Sputnik V, em breve deve começar a vacinação aqui com uma outra vacina que está já registrada, chama Epivac Corona, que é desenvolvida por um outro centro chamado Centro Vector, e hoje eles anunciaram que a eficiência da vacina para casos graves também é 100%. Então, em breve deve chegar outra vacina, também produzida aqui na Rússia, para o público interno para se vacinar. Então, aí seriam 2 vacinas sendo aplicada na população russa. Então, com isso, eles acreditam que até setembro, outubro, 60% da população possa estar imunizada contra o coronavírus. A previsão que nós temos aqui para o Brasil é que em outubro seja vacinado aí cerca de 75%, então, em outubro. Então, acho que está mais ou menos na linha da vacinação aí na Rússia. Você já percebe alguns movimentos de planejamento por parte do poder público e da iniciativa privada já com a vacina? Eu digo assim, por exemplo, aqui a gente sabe que, por exemplo, no turismo, o pessoal está programando as coisas mais para o segundo semestre, quando já vai ter uma perspectiva melhor. Como é que você vê essa questão do planejamento para a retomada da economia e como é que está funcionando na Rússia? Aqui, pelo menos em Moscou, o prefeito já disse que em maio ele acredita que se possa voltar a uma situação de normalidade, né? Até que você falou, né, que aí no Brasil se espera que até setembro ou outubro se vacine 75% da população, mas eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, pelo como tem sido o ritmo de vacinação aqui na Rússia, vendo com outros países, eu acho que é muito difícil o Brasil alcançar essa meta, né? Principalmente que a gente sabe que o Brasil, no momento, ainda tem uma questão. Acho que é aí que a Rússia talvez tenha uma vantagem em relação não só ao Brasil, mas como outros países, que a produção interna já está muito adiantada, né? A vacina está aprovada. No Brasil, a gente sabe que ainda existe pouco a pouco, foram aprovadas, né, 6 milhões da Coronavac, agora precisa-se esperar a autorização da Anvisa para mais 4,5 milhões de doses, e depois a gente não sabe se vão ter outras vacinas integrando. Então, acho que no Brasil estão sendo bastante otimistas, viu, entre setembro ou outubro de colocar. Eu digo isso pela experiência que tem aqui na Rússia. Se você imaginar que a Rússia começou antes e aqui a disponibilidade da vacina, por enquanto, está muito maior que no Brasil, já está geral a população e existe uma produção em massa grande, eu acho que no Brasil esse processo talvez seja um pouco mais longo, falando isso em cima da experiência que eu tenho na Rússia. Mas, assim, aqui em Moscou, acreditam que ali em maio, junho, a situação já vai estar normalizada. Então, assim, os 60% para começar a tomar normalidade seria aplicado a todo o país. Moscou, como começou um pouco antes, que é onde estão no momento disponíveis a maior quantidade de doses, né? Porque a gente também tem que ter a noção que a Rússia é um país gigantesco e talvez com um pouco de logística até um pouco mais complicado do que o Brasil pelo
muito pelo tamanho, também por áreas que no inverno o acesso é muito difícil, né? A gente sabe, claro, no Brasil existem comunidades no Amazonas, no norte, no nordeste, às vezes que são muito difíceis acessos, comunidades indígenas que também são difíceis. Aqui na Rússia também tem esse problema, mas como as doses, muito está concentrado em Moscou, a população da Moscou, com grande Moscou, passa de 15, 16 milhões de pessoas, então isso tá, e São Petersburgo também, que é uma cidade grande, que tem 7, 8 milhões, então você imaginar 20 a 25 milhões de pessoas estão concentradas em 2 cidades, então esse passo pode ser dado de maneira mais rápida e talvez essas 2 cidades consigam sair primeiro dessa dificuldade e ter maior parte da população imunizada. Então, acredito que 60%, 70% da população de Moscou e São Petersburgo seja até um pouco antes do começo de outono, que é o que eles preveem para o país inteiro, para poder retomar normalmente. Não que estejam paradas as coisas aqui, é que foram 3 meses de lockdown, de quarentena forte ali entre março, abril e maio, principalmente, do ano passado, foi quando teve maior rigidez. Agora as coisas estão mais flexíveis, então pouco a pouco está retomando, eles não quiseram fechar de novo, pois a economia russa já vinha sofrendo bastante. Então agora a Sputnik é uma grande aposta que possa as coisas retomar o nível que era pré-pandemia. Ô, Fábio, aqui no Brasil, mesmo com a vacinação já iniciando, a gente vai continuar ainda mantendo os protocolos de vigilância sanitária contra a Covid-19. Qual que é o posicionamento do governo russo em relação aos protocolos? Não, realmente, aqui também tem que se manter os protocolos, tanto que quando eles falam que você toma vacina, eles dizem que não é para, achou que tomou a vacina, já está imunizado. Não, tem que continuar seguindo, usando máscara em locais fechados, fazendo higienização com álcool gel, para manter os mesmos cuidados que você tinha antes, manter depois até que seus anticorpos estejam formados. Então, assim, o governo segue com a medida, né? Tem a vacina, mas não acabou a pandemia. Então, eles mantêm o pé no chão, continuam as restrições, uso de máscara, algumas medidas de horários de comércio, tal. Não existe um lockdown tão restrito, mas existem medidas que precisam e continuam a ser adotadas. Inclusive, eles te avisam e te comunicam disso quando você faz a vacina, que não é para relaxar, que aí está o risco, né? Se toma a primeira dose, você não está totalmente imunizado, você baixar a guarda, você pode acabar se contaminando com o coronavírus e aí acaba sendo meio em vão. Esse estudo que eu te falei foi um estudo a pedido da CNN, a estimativa feita pela consultoria científica britânica Airfinity, né, que prevê que 75% da população brasileira deve estar vacinado. Eles levaram em conta aí os contratos que já estão em andamento e os novos, enfim. Claro que é uma dificuldade muito maior, né, porque a vacina não está sendo produzida aqui, pelo menos nesse primeiro momento, né? Bom, a gente queria deixar você à vontade, então, para explicar para a gente como é que está aí na Rússia, né? Eu não sei se... A gente fala em Rússia, já pensa em frio, né? E se isso tem, de alguma forma, colaborado aí na contaminação ou não. Acho que vocês podem desmentir mais do que ninguém sobre essa questão de isolamento. Eles não têm um estudo assim se o vírus se propaga mais ou se propaga menos. Frio faz. Ontem chegou em alguns locais da cidade bater menos 25, menos 24 graus durante o dia. No momento está menos 14, menos 15, mas isso eles não têm. Mas eles têm essa aposta que a vacina vai funcionar bem. Eu também tenho total confiança, até por isso fiz a vacinação, depois de falar com colegas que tinham recebido, estudar bastante, tudo. Eu acho que é uma vacina muito boa e que a gente sabe que a geopolítica mundial, muitas vezes, né, a Rússia é vista aí como talvez um grande inimigo ou uma grande influência maligna, muitas vezes é colocado Estados Unidos, União Europeia, a OTAN, então muitas vezes existem até algumas campanhas para desacreditar a vacina russa, mas é uma vacina que tem mostrado grandes resultados, já teve publicações na revista The Lancet, agora foi formado ontem mesmo um comitê de cientistas de 9 países, são 15 cientistas que estão estudando, verificando, continuam se debruçando sobre os dados da vacina, como fazê-la melhor, o que se pode melhorar, se as novas variantes do coronavírus serão cobertas. E o Centro Gamaleya, que foi o centro que desenvolveu essa vacina, é um centro super renomado, já tinha feito vacina contra o ébola, eles desenvolvem diversas tecnologias, diversos medicamentos, seus cientistas têm prêmios Nobel, então não é que prêmios Nobel, então não é que a vacina
saiu do nada, está sendo feita em um fundo de quintal qualquer. Não, é um laboratório renomado que já tinha uma tecnologia, que está usando essa tecnologia do adenovírus humano, que é uma tecnologia que é usada pela AstraZeneca, a AstraZeneca, no caso, é adenovírus de chimpanzé, mas eu digo a tecnologia do adenovírus é da Johnson, é da AstraZeneca, então é uma tecnologia que existe. Não é que os russos inventaram do nada uma tecnologia, inventaram do nada uma vacina. Não, é um instituto que tem tradição. Então, até por isso, tudo leva a crer que é uma vacina eficiente, que é uma vacina boa e que vai sendo colocado, né? Até a União Química anunciou acordo, né? Uma empresa, União Química, uma empresa privada. Eu acho que nenhuma empresa privada, que a gente sabe que, claro, todas as empresas privadas visam o lucro, a União Química não investiria em um produto para produção e para exportação se ela não confiasse. Então, se uma empresa privada começa a produzir essa vacina, começa a exportar, isso também é um dado a mais que passa também confiança, que não é uma vacina qualquer. E o índice de eficiência divulgado ao final da fase 3 de estudos foi de 91,4%, que é um valor muito alto, né? Bem, inclusive, acima da Coronavac. Aqui, desde o começo, foi bem colocado, foi bem explicado como eram os índices para a população, como que era a eficácia, ela foi explicada, não é que falou primeiro que era 100, depois 78, depois caiu para 50, foi sempre um processo evolutivo. Então, assim, as pessoas estão bem confiantes e já começa-se a vacinar bastante, então acredito eu que sim, realmente em outubro possa ter 60% da população vacinada. Ô, Fábio, vamos aproveitar que você está em outro país, que nós estamos no mesmo problema e é um problema mundial. Como é que ficou a história da escola aí, escola para as crianças e ensino fundamental? A Rússia também parou, suspendeu as escolas ou continuou tendo aula normal para as crianças? Ela parou um tempo, depois voltou, aí os casos começaram a subir, aí mandou todo mundo para casa, aí agora já desde ontem aqui em Moscou já retomou, tá todo mundo já indo para a escola de forma presencial, mas foi meio misto, uma parte parou, fazia aula virtual, agora está voltando aos poucos, então essa questão da escola ainda está um pouco difícil de saber como que vai ser, mas agora no momento está todo mundo já estudando normalmente, só algumas universidades ainda estão à distância. Mas a ideia é que dentro das próximas semanas todo mundo já volte a ter aula presencial. Mas já está tendo aula presencial aqui, não é que está todo mundo em casa, não. Que bom. Eu tenho uma notícia também aqui que é do G1. Rússia revisa dados de Covid e divulga número de mortes 3 vezes maior. É uma notícia que saiu em dezembro. Como é que está essa questão aí dos dados que são divulgados pela Rússia e depois são revisados, enfim, né? Acabou colocando o país no nível muito mais alto do que era em relação às mortes. É que aqui o processo para testar o Covid tem que ser a causa principal. Então, o que diziam é que para comprovar o Covid, às vezes tinha que passar por tomografia, uma autópsia. Então, talvez, dizem que isso fez com que depois de se avaliar, o número de mortalidade subiu. Então, são números que, assim, no momento, de dia para dia, eles colocam só aqueles casos certos de quantas mortes são por Covid que são atestadas no momento, mas depois aí, pouco a pouco, eles vão fazendo uma revisão. Mas é um pouco difícil de saber exatamente qual que é o número, se realmente o Covid foi a causa número 1, se foi a causa número 2. É um pouco difícil de saber essa questão dos números, realmente é algo que tem sido um pouco mutável, porque aqui se adota um sistema um pouquinho diferente. No primeiro momento tinha que ser verificado no momento que era por Covid, depois na autópsia, então por isso que deu essa revisão. Então os hospitais mandam de um jeito, né, o atestado de óbito, depois quando o dado do governo vai fazer muda, então é difícil saber exatamente qual que é o número, não sei dizer realmente, mas realmente tem essas diferenças até pelo sistema como é feito no momento, depois como se conta depois o número. No momento, assim, morreu a pessoa, então, ela morreu certeza por Covid, então a gente atesta a Covid. Agora, se ela teve alguma outra coisa e o Covid, isso só vai aparecer num exame depois. Então, talvez, por isso esse número só acaba entrando depois, aí acaba inflacionando mais tarde, né? Não no momento.
Ô, Fábio, vamos falar agora um pouquinho sobre a economia. Aqui no Brasil, né, o governo deu uma ajuda, um auxílio emergencial durante alguns meses, que esse mês, assim, se findou. Como é que também aí foi o posicionamento do governo russo para ajudar as pessoas quando foi decretado o lockdown? Bom, aqui teve apoio para micro, pequenas empresas, para aposentados, sim, o governo deu essa ajuda para o período que todo mundo estava, período de 3 meses que era de quarentena, estava tudo fechado, teve estímulos bancários, diminuição de crédito para micros, pequenos empresários, empresas, teve ajuda de dinheiro, agora não vou saber direito ao certo a quantia que foi, mas teve sim uma ajuda mensal para certas categorias de pessoas, principalmente as pessoas idosas, aquelas que realmente não podiam sair de jeito nenhum de casa, o governo deu uma ajuda para estimular. E aí, mesmo assim, mesmo para as pequenas empresas, para os pequenos negócios, assim, como teve muita dificuldade, depois que passaram os 3 meses, eles não quiseram fazer nenhum lockdown para não prejudicar ainda mais a economia. Ô, Fábio, eu tenho uma notícia também aqui, essa também não é tão recente, é de dezembro, mas quando dava conta de que a Rússia registrou, então, o recorde de novos contágios, inclusive em Moscou, né, com 8.000 casos na época, né? E principalmente, o quarto país mais afetado do mundo pela pandemia, a Rússia registra novos recordes a cada semana, com uma situação particularmente preocupante nas regiões mais pobres e geralmente mal equipadas. Você acha que isso se deve porque a população não está respeitando os protocolos de higiene, enfim? Não, acho que não. É porque também coincidiu muito que esses dados, quando subiu, foi dados também que pegavam pessoas que haviam voltado das férias, porque aqui as férias é mais ali em agosto, setembro, né? Então, teve um período que muita gente acabou viajando e aí depois esses dados começaram. Então, depois da volta das férias, depois da volta das aulas, quando elas estavam presencial, depois voltaram a ser à distância, houve esse aumento, né? Também tem que ter em consideração que as férias aqui de verão são em outro período, né? Diferente do Brasil, né? Claro, aqui no hemisfério norte. Então aumentou, aí agora está voltando a diminuir, está numa gangorra, já chegou a bater 30.000, tinha 8.000 em Moscou, agora hoje já voltou a cair para uns 3.600, 3.700, ontem também. No país inteiro está agora variando entre 22 e 21. Então tá ali, já bateu num pico de 30, está começando a regredir de novo. Então os números agora, no momento, são de baixas. Não sei, talvez daqui a acredito eu que talvez continue a ser de baixa, mesmo porque agora também as pessoas têm saído menos na rua, porque é inverno, é bastante frio, então mais gente fica em casa. Então a situação... Mas o governo não está preocupado. Dizem que a situação está controlada, os hospitais têm dado conta, não tem faltado nada. Então, tá ótimo. A situação está boa. Que bom. Quer dizer, não está boa, não está ideal, mas está melhor do que já foi. Muito bem. Fábio Aleixo, jornalista brasileiro na Rússia, a gente deseja boa sorte para você, já está bem acostumado, né? Porque está muito frio, está sem camisa, deve estar bem protegido. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Como é que diz obrigado em russo? Eu coloquei aqui, pareceu um 6, um R ao contrário, não entendi. Passiba. Como é que é? Passiba. Passiba. Então, passiba, muito obrigado a você e volte sempre com mais informações da Rússia aqui pra gente. Muito obrigado. Tá, Jair, muito obrigado. Tchau, tchau. Jeremias, você imagina viver num país menos 14, 15 graus? Apesar que você sabe que eu já ouvi falar, nunca enfrentei essa temperatura, que depois de abaixo de 0 não vai fazendo muita diferença. Não sei se é verdade ou não. Quem estiver nos acompanhando pode nos responder. E também já ouvi falar também que brasileiros, quando vão, por exemplo, brincar na neve, às vezes tem mais resistência porque a gente fica no calor da pele, então não sei, né? Parece que o Fábio tá se acostumando bem lá com a temperatura tão baixa. Eu prefiro o nosso país subtropical, né? É muito mais felicidade você estando num dia de sol. E o sol sempre. O sol irradia, ele dá vida. Vamos lá.